Anjos. Mesmo que você não tenha lido a Bíblia, provavelmente tem uma ideia de como eles são. Anjos são esses seres celestiais elegantes, vestidos com longas túnicas brancas, asas semelhantes a cisnes e talvez uma auréola brilhante sobrevoando acima da cabeça. Também conhecemos aqueles anjinhos ou querubins, aqueles pequenos bebês fofos e rechonchudos, segurando um arco e flecha. Algo que você poderia ver talvez em um cartão de Dia dos Namorados. No entanto, essa não é realmente a aparência dos anjos de acordo com a Bíblia. Esses seres não correspondem à descrição bíblica dos anjos. Então, o que são essas criaturas? Por que têm essa aparência? E como é que erramos tanto a representação dos anjos? Os anjos têm suas raízes no Antigo Testamento, a primeira metade da Bíblia para os cristãos, ou em toda a Bíblia hebraica, conhecida como Tanakh para os judeus. O Antigo Testamento foi escrito na região que hoje corresponde a Israel e Palestina, do século 6 a.C. ao século 3 a.C., embora muitos estudiosos acreditem que as histórias bíblicas em si sejam muito mais antigas. A palavra anjo vem do grego angelos, originalmente derivada da palavra hebraica malak, que se traduz aproximadamente como mensageiro. Esses mensageiros aparecem diversas vezes no Antigo Testamento, transmitindo mensagens de Deus do céu para a terra e às vezes agindo em seu nome. Por exemplo, você pode reconhecer o anjo da morte na história da Páscoa, que matou todos os primogênitos dos egípcios, ou o anjo que matou sozinho 70.000 israelitas, ou ainda o anjo que eliminou 185.000 soldados assírios em uma única noite. Quando aparecem na Bíblia, eles são descritos como tendo asas, mas na verdade parecem ser como pessoas comuns. Em textos bíblicos posteriores, como o livro de Daniel, alguns até têm nomes como Gabriel, Rafael e Miguel. No entanto, esses anjos conhecidos como Malak não são os únicos seres celestiais na Bíblia. Existe uma hierarquia deles, e dependendo de quem você pergunta, esses anjos humanoides clássicos estão na verdade em uma posição bastante baixa nessa hierarquia. Na Idade Média, um estudioso judeu chamado Maimônides elaborou uma hierarquia dos anjos, na qual os anjos humanoides, os Malak, ocupam uma posição relativamente baixa, mas ainda mais alta do que os querubins. Deixe de lado esses anjos rechonchudos e alados, pois, de acordo com a Bíblia, os querubins são na verdade híbridos de animais e humanos. A primeira vez que os vemos é no livro de Gênesis, logo após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Sua função é guardar o jardim contra a humanidade. A melhor descrição dos querubins vem do livro de Ezequiel, em uma visão que ele descreve da seguinte maneira. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os querubins não se parecem em nada com os anjos tradicionais. Em vez disso, lembram mais as criaturas míticas da antiga Mesopotâmia, como o Lamassu babilônico, que tinha asas de águia, corpo de leão e cabeça de homem. Esses seres atuavam como guardiões de lugares sagrados, como templos, palácios ou muralhas da cidade, desempenhando um papel semelhante ao dos querubins bíblicos. Eles compartilham semelhanças com seus parentes egípcios, como a esfinge ou o grifo hitita. Muitos acreditam que esses anjos bíblicos são descendentes dessas criaturas mitológicas da Mesopotâmia, devido à grande troca cultural entre essas regiões. Os querubins e, posteriormente, a iconografia cristã podem ter sido influenciados por mitos gregos e romanos, com inspirações de figuras como Eros e o Cupido. Subindo na hierarquia, encontramos os serafins, que têm 6 asas, sendo 2 usadas para voar, 2 para cobrir o rosto e outras 2 para cobrir os pés. Eles são mencionados no livro de Isaías e são descritos como seres que continuamente proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Na teologia cristã medieval, os serafins ocupam o ápice da hierarquia angelical, desempenhando o papel de guardiões do trono de Deus. A palavra serafim deriva da palavra hebraica seraf, que significa ardente, abrasador ou flamejante. Curiosamente, a palavra hebraica para serpente venenosa do deserto é saraf. No Antigo Egito, a cobra era frequentemente referida como a flamejante, e uma representação conhecida como ureu era usada pelos faraós. Dessa forma, é possível estabelecer uma conexão entre serafim e a ideia de serpentes aladas, o que justifica a presença de suas 6 asas. Agora chegamos às criaturas mais estranhas na Bíblia, os Ofanim, também conhecidos como a roda. São um par de rodas douradas entrelaçadas com olhos ao redor da borda, flutuando no céu. São mencionados na mesma visão de Ezequiel, junto com os querubins. A Bíblia diz que essas rodas são destinadas a carregar o trono de Deus, tornando-os algumas das criaturas mais sagradas, e certamente as mais estranhas na Bíblia.
Quanto à origem dessas rodas, ninguém realmente sabe ao certo. Alguns teóricos da conspiração acreditam que Ezequiel está descrevendo OVNIs devido à sua forma e movimento estranho. Outros sugerem que, como essa visão ocorre em um estado de transe, pode ser o resultado do profeta ingerir uma planta psicodélica. Estudiosos mais convencionais interpretam as rodas de forma metafórica, como um símbolo da insondabilidade de Deus, entre outras interpretações complexas. No entanto, a realidade é que pouco se sabe sobre as rodas, já que não encontramos qualquer menção delas em outros trechos da Bíblia. Há uma certa confusão em relação a se querubins, serafins ou ofanim podem ser considerados genuinamente anjos. Talvez seja mais apropriado denominá-los como seres celestiais. De toda forma, a visão do céu na Bíblia transcende a imagem dos tradicionais anjos alados. Se o paraíso de fato existe, é provável que a eternidade seja compartilhada ao lado dessas criaturas aladas e, ao mesmo tempo, monstruosas, em lugar dos queridos anjinhos tradicionais. Espero que tenha apreciado esta exploração das origens assustadoras dos anjos. Se quiser mais conteúdo assim, deixe um comentário e inscreva-se no canal. Até a próxima!